Olá, estamos em mais um talk show, O Poder de uma Fênix, com mulheres maravilhosas, brilhando nesse palco. Na temporada, elas brilham no Rio. E agora nós vamos ter a apresentação de cada uma. Esse episódio promete. São mulheres brilhantes. Gostaria que vocês fizessem suas apresentações. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse espaço com mulheres tão potentes. Meu nome é Sumária Souza, psicóloga clínica hospitalar, escritora e palestrante. E é um prazer estar aqui nesse momento com pessoas e mulheres tão significativas. Bom dia, meu nome é Ariana, sou professora, fotógrafa, escritora. É um prazer, né, estar aqui também ao lado de mulheres fantásticas que brilham, né, esplendorosamente. E o poder de uma fênix, né, é um nome que acho que define cada uma de nós aqui, né? Então é um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, meu nome é Carla Costa, sou enfermeira, terapeuta de TRG e hoje palestrante. É uma honra estar hoje aqui com a doutora Jussara, mas as amigas que participamos de Mulheres que Brilham. É um evento maravilhoso que ficou gravado no coração de todas nós mulheres participar, né, desse evento aqui no Rio. Várias mulheres de todas as regiões. Foi muito gratificante. E ser uma fênix também é uma honra, é um privilégio participar dessa família, família Mulheres que Brilham. E é muito importante para mim, é uma honra ter vocês aqui, que são mulheres potentes, que as histórias são impactantes. E eu acho que, quando nós, mulheres, conseguimos, né, romper algumas bolhas, né, que a sociedade nos coloca, eu acho que é uma missão nossa, né, um dever nosso, inspirar outras mulheres, contar um pouco de que não foi fácil, que não é fácil, né, que o processo não está sendo fácil, mas que nós estamos aqui, né, lutando por nós e por todas nós, né? Então, é um prazer, um privilégio estar com uma roda de conversa tão potente assim, né? Com mulheres assim que têm muito a acrescentar na vida de nós aqui e de outras mulheres que estejam nos assistindo, né? Então, eu gostaria de, que eu já entendo, né, que todas têm assim uma pluralidade feminina muito grande, e eu queria que vocês contassem como é que é esse desafio do dia a dia de vocês, de estar em vários pontos, porque aqui todo mundo faz um monte de coisa, né? Não sei se 24 horas como é que se multiplica, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco isso, da pluralidade de vocês, como é que vocês trabalham isso, para que quem esteja nos assistindo também veja que é difícil, mas é possível. Vamos lá, pode falar, vamos lá. Eu tenho 32 anos na área da saúde, sempre na parte da enfermagem, passei por todas as fases, fui atendente, fui auxiliar de enfermagem, fiz o técnico, depois, hoje, né, sou enfermeira, trabalho no Hospital João Batista Cáfaro, lá em Itaboraí, Manilha, e é uma honra, hoje, também, atuar como terapeuta. Porque, no período da Covid, nós sentimos como foi importante para os nossos pacientes, para os familiares. Você não ter aquele calor de abraçar um familiar, o familiar não ter aquele sepultamento, né? Vamos dizer, digno de uma família. Foi muito duro. Perdi colegas de trabalho, cuidamos de médicos que trabalhavam com a gente ali no dia a dia. Foi duro, muito difícil vencer essas barreiras. E uma coisa que eu lembro muito, eu olhava para os meus filhos, né, eu tenho um casal de filhos, e pensava, gente, será que hoje eu vou ser uma enfermeira ou vou virar uma paciente? Então, foi muito dura essa situação toda. Eu falei, e depois desse período, eu comecei, eu quero cuidar mais das pessoas, quero cuidar mais. Aí eu comecei a olhar esse lado da terapia. Então, eu, como falei, né, sou professora, e como professora também, né, a gente enfrenta muitos desafios, né? E
essa questão de aprender com os desafios do outro nos torna grandes, né? Eu, como professora, eu fui buscar também uma especialização, me tornei psicanalista para ajudar meus alunos, né? Porque muitos deles falavam: professora, eu não me matei porque você me ajudou. Porque o adolescente, que é a área que eu, né, dou aula, eles têm várias questões, sejam questões de beleza, se acham sempre muito feios, sejam psicológicas, a questão familiar, né? Então, eu falei assim, eu preciso me especializar em psicanálise para ajudar os meus alunos. E, anteriormente, né, eu já era fotógrafa, e aí a fotografia também, eu via que era um canal, né? Eu acho que minha missão na Terra meio que ajudar um pouco as pessoas, né? Porque a fotografia também era um canal de eu mostrar assim, olha só, olha a foto que eu tirei, olha como você está bonito, né? Olha como você é uma pessoa especial, olha esse momento. Vamos guardar esse momento e sempre. E aí, quando eu levava a câmera para a escola, era aquele alvoroço: tira foto minha, professora, tira foto minha. E aí você via que no seu trabalho não é só o da aula, né? Para mim nunca foi só ir lá e ensinar a matéria, mas é muito além disso, sabe? Ver esse poder deles renascer com aquele conselho, com a fotografia que levava, e tipo, os eventos da escola, via que eles... Aquele que estava lá no cantinho, quando eu tirava uma foto, olha como você está bonita, ele já, né, se empoderava todo e falava, é mesmo, tira outra foto, professor. Então, assim, acho que o meu trabalho, né, tanto como professora, não é só levar o conhecimento, mas trazer o acolhimento, transformar vidas. Eu acho que muito mais do que levar o conhecimento é transformar a vida de cada aluno, né, que eu tenho. E cada relato, cada mensagem do WhatsApp, muitos colegas meus falam assim, você é maluca, dá seu número de telefone para os alunos? Assim, eu não ligo, não. E já à meia-noite eu respondendo aluno que estava mal e ajudando. E isso, assim, me fortalecia também como pessoa, porque eu sabia que eu podia fazer a diferença na vida deles, sabe? E eu, né, tenho um filho de 9 anos, que é o Nicolas, e aí, com 4 anos, descobri que ele era autista, então eu pensei, né, não vou mais fazer a diferença só na vida dos meus alunos. Agora eu tenho um filho e quero muito fazer a diferença na vida dele. E quando eu descobri que ele era autista, opa, e agora? Vamos ajudar. E aí eu comecei não só fazendo a diferença na vida do meu filho autista, mas na vida de várias outras crianças autistas, porque aí eu aderi à causa, né? E aí a causa da pessoa com deficiência tornou-se também a minha causa. E aí nasceu a Ariana, defensora da pessoa com deficiência. E que, hoje em dia, né, eu me candidatei vereadora para lutar mais pela causa. Não ganhei, mas, assim, deixei todo um legado, né? Isso é muito importante. Escrevi 2 livros, todos voltados para a pessoa com deficiência. As pessoas que leem falam, nossa, mas como você trata com tanto amor, com tanto carinho, e que você leva a causa de uma forma tão leve, né? Porque a gente estava até conversando ali nos bastidores, né? Que a vida da mãe atípica é uma vida muito difícil. A Carla estava dando os relatos, eu falando que essa semana eu chorei horrores, eu não sou uma boa mãe, porque meu filho regrediu nisso, eu não ajudei. E não, é porque é uma vida difícil. É uma, né? construção, É uma né? A construção. maternidade é uma construção. Então, e a gente vai aprendendo com eles, que não vem, né, uma nada receita, é pronto, né? né? Nada é pronto. Então é isso, né? Acho que se reinventar todos os dias, acho que é uma coisa que eu faço muito, sabe? De começar a caminhar por várias áreas para estar ajudando as pessoas de alguma forma, né? Eu sou psicóloga clínica e hospitalar há 10 anos, e é muito significativo, né, quando a gente vê pessoas buscando entender, dentro da área da enfermagem, da educação, sobre saúde mental.
Eu sempre falo que saúde mental é um local delicado, mas não precisa ser complexo e precisa ser falado e debatido todos os dias. Nós vemos o cenário social, o desafio de tantas rupturas e adoecimento. A pandemia veio dentro de um processo de uma avalanche, que nós tivemos uma pandemia também da saúde emocional, e quando você se via dentro da UTI, né, dentro do consultório, dentro dos hospitais, a gente também viu uma demanda que o CRP, né, pôde conseguir fazer um levantamento de uma sociedade que tinha um tabu de falar sobre saúde mental e ter um aumento de 300% na busca de terapia. O que é bom, porque sem saúde mental não tem vida. Né? E ver as pessoas buscando entender para poder adequar as suas profissões e buscar o autocuidado da saúde mental é muito significativo. A partir da pandemia, eu me descobri também escritora, eu também atuo dentro da pauta racial e tive o prazer de ser convidada pela Marcele Oliver para poder escrever o livro Tinha que Ser Preto, onde eu abordo os impactos da saúde mental. Esse livro foi um livro premiado, segundo a minha antologia de 2022. E, a partir disso, eu falei, nossa, dentro da atuação da clínica, dentro da psicologia, eu posso também ampliar esse processo, né, de levar, através da literatura, um conhecimento, não só através de palestras, e aí foi um avalanche. 2023, para adolescentes e crianças, lancei na Bienal do Livro A Luz da Pretinhosidade, onde eu trabalho a identidade e autoestima da criança e do adolescente, um livro bilíngue que foi o segundo mais vendido da editora e, a partir desse mês, está indo para São Paulo, na Africanidades. Então, falar sobre saúde mental se torna mais que necessário. A gente consegue fazer nessa pluralidade, né, de várias áreas, de levar a conscientização. Duas demandas que têm me ampliado muito, né, além dos transtornos de depressivos e ansiedade, é a pauta racial, né, e, infelizmente, também esse processo do suicídio voltado para criança, adolescente e mulher vítima de violência. Então, todos os dias eu me deparo com uma demanda onde eu consegui, através da clínica, ampliar o meu saber e desenvolver projetos de trabalhos literários para poder levar conhecimento. E a minha última estripulia literária foi reunir advogados e psicólogos do Rio de Janeiro e São Paulo, que nós lançamos ano passado aqui na Travessa do Barra Shopping, Eu, Tu, Nós. Vamos conversar sobre relacionamentos? Onde a gente conseguiu acessar mulheres vítimas de violência para poder olhar para si e trazer um resgate dentro de uma autoestima que foi totalmente devastada pela violência doméstica. E é exatamente esse lugar, quando ela fala do aluno, quando ela fala da criança, é uma identidade e uma autoestima que ela é rebaixada. E isso leva ao adoecimento, né? Isso leva a um processo onde a sociedade ainda confunde muito a vaidade com a autoestima. A gente está falando de processo de autoaceitação, de autoconfiança. E se eu não tenho uma boa relação com a minha identidade, quem eu sou, eu não tenho sentido da minha vida. Então, falar sobre saúde mental é algo que eu sigo apaixonada de entender a importância de como a gente pode agregar, né? E é uma área que eu falo que a psicologia literalmente me encontrou. Eu sou muito feliz de atuar nessa área. Porque a gente criou essa divisão, né? Saúde física e saúde mental, né? E eu vejo que não tem como você ter uma saúde física estando com adoecimento na sua área mental e vice-versa, né? Então, saúde é muito mais que tudo. E quando você coloca a questão desse autoconhecimento, né, parece uma coisa... Hoje a gente lê isso na internet o dia todo, né? Autoconhecimento, autoconhecimento. Mas eu acho bacana estar forçando ali, porque muitas das pessoas não se conhecem, né? Não se atribuem aplausos, não acham que são merecedoras de alguma coisa, entendem que ela não faz parte, né? Ela está no mundo, mas não se vê inserida nesse contexto, e por isso ela às vezes se autoflagela também, né? A gente já tem a sociedade massacrando, a gente às vezes já tem nossos pares nos massacrando, vide aí, né, o número exorbitante do feminicídio, né? Mas o que a gente observa que muitas vezes esse flagelo também vem da gente, né? Então, quando a gente consegue ter essa visibilidade e poder inspirar e levar num conhecimento pautado, né, em informações positivas, eu acho que isso cresce muito, né? Então, assim, eu estou apaixonada com essa roda, porque assim, vocês têm trabalhos maravilhosos, trouxeram assim pontos bem diferentes, né?
porque trazer essa terapia com essa visibilidade da certeza da morte que nós que trabalhamos de frente no Covid tínhamos, né? Eu pegava o meu carro, dirigia e voltava para casa falando, meu Deus, será que hoje eu continuo com saúde? Vamos né? voltar, Então, foi, passei assim, por isso. uma luta muito Foi. grande. E você conseguiu pegar isso e entender que você tinha um outro propósito, um além, né? Não estou tirando a enfermagem, estou colocando mais um propósito. Eu achei isso assim incrível, né? Quando eu vejo você colocando a questão de que o professor é tudo, né? Eu tenho professores guardados aqui dentro que fizeram muita diferença na minha vida, algumas palavras, alguns momentos que eles estiveram presentes que me fizeram gigante. Porque, enquanto jovem, às vezes a gente não entende, né, a responsabilidade a nossa capacidade, que é um professor, a gente está né? sendo questionado, né, o que a gente vai fazer, que profissão a gente vai seguir, que recursos a gente tem para investir nisso. Então, principalmente, né, eu venho de uma família bem humilde, a gente morava num conjunto habitacional, então, raciocinar num futuro gigantesco, com poucas possibilidades, né, do que a gente via, é uma coisa que ficou na mão dos meus professores. Porque isso. nem os meus pais tinham essa percepção de que seria possível. Então, foram eles que me deram a mão e que disseram para mim, vai dar certo, vamos embora que você vai conseguir. Então, eu parabenizo demais os professores. Eu tenho um filho que ele é professor doutor, e eu fico muito feliz em ver que você utiliza esse teu espaço para criar um universo gigantesco. Sim. Porque quando você fotografa e mostra para ele quem ele é, e mostra a beleza que ele tem, né? Na individualidade dele enquanto ser, eu acho isso fantástico. E você, com essa luta aí pela a nossa raça, né? Pela nossa cor, porque nós somos mulheres que furamos bolhas, né? Nós sabemos que é encorajador, sim, é importante, sim. Ontem eu estava assistindo Fantástico e tinha aquela menina que agora está na novela das 9, não sei se vocês são noveleiras, mas entre todas as outras coisas eu sou noveleira também, tá? Eu também sou. Então, eu estava vendo a Bela falando, né, o quanto ela inspira. E isso não é balela, isso não é besteira, não. Inspiramos, sim. Sim, ainda mais quando vem de uma origem humilde, quando você é visto, né, num lugar de destaque, todo mundo fala, nossa, se fulano que veio de baixo conseguiu, eu também posso. É uma inspiração. É verdade. Somos então, espelhos, assim, né, é para muito outras importante mulheres. que a gente torne sempre isso muito bem colocado, que a gente fale isso mesmo, que a gente escreva sobre isso, que a gente publique, que a gente participe de talk show, de podcast, o que for, porque isso está ajudando alguém a crescer em algum momento, né? Porque tem hora que você respira e a água está aqui, né? Então, assim, toda hora ficar dando impulso é complicado. Gostamos de trabalhar falando, né, entendendo o letramento da emoção. O que é emoção? O que é o sentimento? O que é o pensamento e o comportamento? Então, hoje você recebe uma emoção, você já joga direto para o comportamento. Você não pensa, você não analisa. Será que eu estou fazendo a outra pessoa sofrer? Por que ela fez isso comigo? Não, eu vou debater, já vou jogar da mesma forma que a emoção chegou, eu vou mandar ela no comportamento direcionado para aquela outra pessoa. Eu não paro para analisar, para olhar. Eu passei por uma situação no ônibus, uma mãe atípica, ela sentou, ela e o filho. Aí uma mulher lá atrás, um ônibus encheu. Será? Tem gente fingindo demência. Não levanta. Ela, muito educada, ela falou, o meu filho é autista, ele não senta no meu colo nem do lado de ninguém. Aí ela foi e mostrou, né, o crachá, assim, sabe aquele silêncio dentro do ônibus? Ela foi tão sábia, tão educada. Se fosse outra, né, e o comportamento, meu lugar é meu, você está se metendo? Não, ela levantou e falou assim, de um comportamento tão bonito, aquilo me chamou a atenção. Gente, que simplicidade, educação, ela colocou aquela mulher, o ônibus, todo mundo. Porque ela deve passar por isso aí, sim, todos 500 mil vezes no dia a dia então, dela, ela já entendeu a emoção, o sentimento e o comportamento que ela tem que ter com o próximo. Que a sociedade não está preparada para dividir, sim, não está, para refletir. Assim mesmo, né? Eu não sei a minha emoção, fala alguma coisa para mim, eu vou
vou jogar as 7 pedras. Eu não paro para analisar. Tem certeza? Será que é isso mesmo? De repente, a pessoa está certa. Não, eu já vou na crítica. O positivo, ele está ali o tempo todo, né? Querendo, vai, vamos fazer mais. Mas você não para analisar a situação. Né? Então, assim, e olhar a mulher, né? A mulher típica, a mulher solo também, né? Essas mulheres, que é a minha situação, eu tenho um filho de 30 anos e uma filha de 18. A minha mãe praticamente me ajudou, que a nossa vida de hospital, você pegou um plantão hoje, você vai pegar outro amanhã, 2, 3 dias sem aparecer em casa, né? Então nós somos também um pouquinho mãe ausentes por essa sobrecarga de trabalho que nós jogamos na nossa vida. Então é muito importante depois você começar a entender, explicar também essa ausência, como a senhora falou, né? E voltar de novo para o lar, né? Hoje eu estou mais no lar, né? Diminuir, sair do posto, foi outra qualidade, deixei de sofrer um pouquinho, outra qualidade de vida. E você também percebe, né? Eu fiz vários preventivos. Então, é muito bacana também essa situação do clareamento índio, que elas, vergonha, está muito escuro. Não, o que você tem, eu tenho. Aqui é Marisa, é de mulher para mulher. Eu brincava com elas. É de mulher para mulher, mas é muito legal isso, né? Trazer essa intimidade da mulher, né? Para ela se cuidar também da parte íntima. Nós que trabalhamos nessa área, no preventivo, meu Deus, tem situações assim que você fica, nossa, difícil até de você explicar, ainda mais se é uma mulher já com uma certa idade, né? Entender, tem que lavar direitinho, todas aquelas situações, engloba assim, todas as profissões. Né? Eu dentro da minha história aí, né, com as mulheres, eu não sei o que acontece. Mas elas todas, assim, eu trabalhei em comunidades assim bem carentes, elas vêm lindas, entendeu? Elas são maravilhosas, elas vêm com uma higiene ímpar, elas chegam para mim, as minhas pacientes, eu acho, que Deus enviou para mim, que elas são maravilhosas, inclusive eu vejo uma vaidade tão grande, que eu falo assim, gente, elas falam, esse cabelo está ficando muito branco, hein? Eu vou e não sei se é porque eu as acho tão grandiosas, que eu não tenho esse olhar dessa questão, nem da higiene, nem de nada. O que eu vejo ali é uma mulher que se presenteou com um momento comigo. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por ela quando ela chega, quando ela está ali, a história que ela me traz, o que ela fala para mim, como ela está, o estágio que ela está. Inclusive, eu tive uma época da minha vida que foi um grande desafio e que eu tinha que sempre chegar em casa, conversar com Deus, porque eu atendia muito pessoas em situação de rua. Sim. Então, naquele momento, e eu estava como professora ali. Então, eu tinha que trazer para os meus alunos um olhar para aquelas mulheres, um olhar completamente diferente. Acolhedor. Longe, né, do odor, longe da beleza, longe da cor. Era um ser humano que merecia ter um atendimento assim majestoso. E eu acho que ali eu fui mais médica do que eu já fui o resto, toda a minha história de vida, sabe? Eu consegui ter ali carinhos por eles e eles por mim, de uma forma que eu trago isso que eu vou levar comigo para onde eu for, que eu não sei aonde é que vai ser os meus destinos próximos. Teve até uma Mas situação... o que vocês acham assim, nesses contatos profissionais, quando vocês estão sobre os pacientes? Como é que é? Quando você fala isso, é uma coisa muito significativa, porque é o processo de acolhimento. Né? Quando você escuta o outro, você escuta a história do outro, você consegue acolher, e muitas vezes é muito isso que falta. Quando você fala, não, minhas pacientes, elas são muito vaidosas, elas se cuidam. E muitas das vezes ali você agregou, levou muito daquilo que elas precisavam, e também a gente, nos nossos atendimentos, a gente também leva muito, a gente também cresce e aprende muito. No universo feminino, é muito bom ver quando as mulheres se cuidando, porque é muito comum na nossa mente, de todo o processo que a sociedade nos cobra todos os dias, de múltiplas funções, nós confundirmos com o cuidar do outro, cuidar de si, ser cuidada. Na terapia eu vejo muito isso, né? Quando uma mulher chega muito acelerada, adoecida, e aí vamos entender como é que é a sua rotina. E isso se une. Você está se cuidando? E ela não consegue separar. Cuidar de mim é uma coisa, cuidar do outro é uma coisa, e ser cuidada são coisas totalmente diferentes. E os três precisam estar alimentados para mim minimamente ter um bem-estar e saúde mental. Porque eu consigo me olhar. Né? Quando a Ariana fala, eu fui para terapia e eu chorei porque eu não me vejo uma boa mãe.
né? E aí eu falei rapidinho, boa mãe para quem? Né? Porque se hoje você está dando tudo que você pode para o seu filho dentro de um universo que só você sabe como é, você está dando o seu melhor. Quando eu dou o meu melhor, é tudo que eu posso, tudo que eu tenho. E aí eu consigo me acolher como mãe, enquanto mulher. Né? Quando a gente olha essa situação do ônibus, a mãe atípica, né, também é um ponto que é invisibilizado pela sociedade. Né? É um lugar que também precisa de cuidado. Então, quando a Jussara fala dessa experiência dela, quando a gente consegue acessar esse acolhimento, faz toda a diferença e salva uma vida. A gente está no mês da conscientização do autismo, né? Abril, né? E Abril Azul, né? E é importante, até a gente está falando sobre esse tema, né? De acolhimento à mãe, a mãe atípica, né? Como a Ilcimara falou, a gente acaba adoecendo, né? Justamente por falta de empatia do outro. A saúde mental, né? O verde, né? Também esse mês. A saúde do trabalhador, né? De ver, ninguém nos enxerga, sabe? Não enxerga os nossos sofrimentos. Então é muito importante, né? Você falou da questão dos nossos alunos, das pessoas que a gente atende, né? Eu me sinto honrada, porque eu falo com os meus alunos que muitas das vezes eles me salvaram dos meus demônios, né? Que eu costumo falar, porque por um lado eu levo o conhecimento, o acolhimento, tudo, mas eles também, com as necessidades deles e com carinho e de relatar que eu estou ajudando, eles me salvam também. Então, é um papel troca, né? que é uma troca, exatamente, né? E que é muito importante, que é muito significativo. Acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta e faz a diferença na vida do outro, a gente ganha muito, sabe? Tem uma paciente que marcou no preventivo, ela falou, não gosto mais de ter relações com meu marido, eu sinto dor, estou muito ferida, muito machucada. Aí tem aquele estoque de mulheres. Aí passou uns 15 dias, Carla, tem uma paciente chamando. Quando eu cheguei, ela com um presentinho, Carla, me realizei. Falei, ai, abraçamos, foi uma festa. Assim, é muito legal, é muito gratificante, né? Você, às vezes, um pouquinho que você dá para o outro, como faz diferença na vida do próximo. E as pessoas têm assim um olhar nosso, de profissionais, nós não temos dores, nós não sofremos, nós não somos desprezadas, nós não somos magoadas, nós somos as mulheres maravilhas, mas nós somos seres humanos, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Teve batalhas que foram com muito choro para você erguer e continuar, né? Verdade. Então, não somos vistas, às vezes, como... Você não chora perto da sua família, que a família, você é o porto seguro da sua família. Se tem um falecimento primeiro, fala com Carla, que Carla vai falar. Então, assim, eu não posso chorar, eu tenho que ter um momento para chorar, que nós somos a nossa coluna da família, mas nós somos mulheres. Nós precisamos do afeto, do carinho uma da outra, né? Desse momento aqui muito especial de mulheres que brilham. Nós somos iluminados, eu acredito, tenho fé, né? E somos iluminadas por Deus. Algumas mulheres, todas são maravilhosas, mas algumas são separadas, têm um dom de cuidar uma da outra. Entender como é difícil, às vezes, você ser mulher, né? Uma mãe atípica, uma mãe solo, você tem que trabalhar, não tem dor de cabeça, não tem cólica, você tem que levantar e a luta, porque você é a provedora do seu lar. Se você não levar o seu sustento, não tem luz, não tem gás, não tem nada. Então, é difícil. Não param de chegar. Os boletos não vão parar e é uma luta, né? Mas conseguimos vencer. Essa questão que você falou do ser o espelho do outro, né? Parecer nunca ser frágil, né? Isso também é um fardo que a gente carrega. Mas eu aprendi, ao longo da vida, de não me esconder atrás dessa fortaleza toda. Quando eu estou mal, eu estou mal. E aí, tipo, se eu chego na sala e estou triste, né, vou dar minha aula, tal, os meus alunos já até conhecem. Professora, aconteceu alguma coisa? Aí eu falo, aconteceu, estou triste por isso, não sei o quê. E aí vem o acolhimento, sabe? E é bacana, porque se eu me fizesse de forte o tempo todo, não compartilhasse minhas dores também com eles, já que eles compartilham sempre
comigo, né? Então eu aprendi ao longo do tempo que também a gente tem que compartilhar nossas dores para que a gente possa ser acolhido também, porque às vezes a gente precisa, né? Então, como profissional também, nem sempre a doutora Jussara vai estar 100%, mas ela precisa ser acolhida quando ela não tiver. E a Carla, e o Silmar, e a Ariana. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente também se permitir ser frágil às vezes. Aí você tocou num ponto que eu acho assim, muito interessante, que eu venho falando muito, que é desconstruir a imagem da Mulher Maravilha, né? Porque nós somos maravilhosas, mas não somos mulheres maravilhas, né? Nós somos mulheres reais, e sendo mulheres reais, nós temos muitas questões envolvidas, né? Você pode falar isso até melhor do que eu, porque você ouve, né, essa dor, né, da mulher não estar conseguindo, não estar dando conta, e está tudo bem, né? É nos resgatar nesse local de humanidade. A gente tenta o tenho. O tenho é uma palavra que é muito comum dentro do nosso comportamento. E eu esqueço que tem coisas que eu tenho, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu quero. E tem coisas que eu posso se quiser, e é muito normal isso. E como é que eu consigo sair desse local de cobrança social? Me resgatando nesse local de humanidade. E nós temos que ser as primeiras a fazer isso, porque a sociedade não vai fazer. Então, quando eu resgato esse local de humanidade, eu consigo normalizar o dia que eu não estou bem. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Né? Temos aqui profissionais da área de saúde. O profissional da área de saúde é um local que é tirado muito. Né? Nós não adoecemos dentro desse local. A própria questão da saúde mental, atendo muitos profissionais da saúde que têm um esgotamento emocional muito grande. Então, me colocar nesse local de humanidade me ajuda a me acolher, a lidar com as minhas vulnerabilidades, e a minha vulnerabilidade não é a minha fraqueza, é meu local de humanidade, para eu conseguir me acolher, me enxergar. É o equilíbrio que a gente precisa e merece ter, né, hoje no dia a dia. Eu acho que é fundamental hoje a gente trazer isso, essa desconstrução de que a mulher vai dar conta de tudo, né? De uma forma saudável. Ela tem que conseguir se organizar dentro de um contexto saudável, né? Senão perde um pouco da lógica, né? Tirar um tempinho para, né, uma academia ou caminhar, qualquer atividade física, né? Não precisa estar dentro de uma academia. Pode caminhar 30, 40 minutos, já vai fazer um bem-estar para a saúde mental, né? Para os hipertensos, e melhorar a sua qualidade de vida, né? É muito importante. É verdade, eu acredito nisso sim, e acho que nós somos agentes de mudança, né? Acho que é um privilégio, né, estar aqui com vocês, ouvindo vocês, entendendo como vocês fazem aí para movimentar mulheres, né, no dia a dia de vocês. A Ariana aí pega aí os adolescentes, a Ocimara também, né? Você também, né, Carla? Eu acho que pega aí pessoas muito jovens ainda que estão se formando, que estão entendendo a vida, que estão entendendo esse contexto desse mundo tão complexo, né? E que ainda tem muita dificuldade para as mulheres e que a gente ainda precisa ter um fortalecimento maior. Eu acho que esses movimentos que nós estamos aí fazendo parte, Mulheres que Brilham e tantos outros, fortalecem muito, né? O coletivo, eu acho que eu me apaixono pelo coletivo, me apaixonei por esse projeto, porque a gente poder falar, poder escrever, poder documentar a nossa história, poder deixar um legado aí, né, documentado, né? Eu acho que todas nós que somos escritoras entendemos a importância da escrita, né? De documentar histórias, de contar essas histórias para que daqui a 100, 200, 300 anos alguém pegue e fale, e essas malucas aqui, ó. É isso, né? A literatura, acho que é fundamental, né? Para deixar essa história aí, né? Deixa aí, né? E olha só o que elas faziam, né? E o bacana, né? O importante, cada uma na sua profissão, uma acolhendo a outra, uma incentivando a outra a subir. Aí não tem aqui uma disputa. Não, não. Está todas no mesmo nível, todo mundo subindo um degrau de cada vez. É lindo, é muito legal. É uma sororidade maravilhosa, né, que a gente vem promovendo, isso é muito importante para nós, né? Eu acho que a gente está... Nossa, já passou isso tudo, Foi rápido, né?
Mas vamos aí, eu acho que cada uma pode dar um desfecho, falar alguma coisa, fazer aí falar sobre o que vocês estão fazendo, o desafio de vocês, o que vocês estão prometendo para 2025. Traz aí uma mensagem, cada uma falando aí nesse aspecto. Vamos lá. Bom, eu tenho ampliado a área da literatura e também os atendimentos, não só para o Rio de Janeiro, mas também para fora, para poder levar. E você está a saúde atendendo mental. aonde? Conta para a gente aí. Atendo em Duque de Caxias, presencialmente, a 25 de agosto, e online também, a nível nacional e internacional, ampliando o projeto Afromente, que é um projeto que traz a saúde mental na pauta racializada no Rio de Janeiro, e poder levar saúde mental para aqueles que ainda têm esse tabu, né, e um entendimento dessa falta de cuidado que é importante. Então, cuidem da sua saúde mental, né? Quando a gente fala das mulheres também, nosso brilho precisa disso, desse autocuidado, desse fortalecimento. Uma coisa que tem brilhado muito meus olhos nessa comunidade é esse fortalecimento, esse acolhimento, que é muito importante, né? Quando eu vejo no grupo, quando eu vejo na revista. Isso é um processo fortalecedor, principalmente emocionalmente. Verdade. Deixa teu Instagram aí para todo mundo saber. @psicóloga Silmara Souza. Então, 2025 é o ano do ressurgimento da pessoa ariana, né? Em 2024 foram muitas emoções, 2025 agora emoções positivas. Promete. Como fotógrafa, né? Eu estou abrindo um estúdio lá em Cachoeiras de Macacu. Como escritor, os meus 2 livros, O Príncipe Nico Alegre e O Dino Azul, estão sendo indicados ao Prêmio Literário da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. Então, algo que me deixa muito feliz. Como mãe atípica, de primeira mão, ninguém sabe, agora vocês vão saber. Estou abrindo uma clínica multidisciplinar com 2 amigas, e uma eu conheci aqui no projeto Mulheres que Brilham. Ai, que bacana! Já sabe até quem é. Então, a gente está abrindo lá em Cachoeiras de Macacu também uma clínica multidisciplinar. A gente está nos projetos já, na documentação, tudo. Acho que até agosto vai estar aí, né, aberta, que a gente, né, está programando tudo. Então, é uma coisa... Sendo embaixadora também da revista Mulheres que Brilham, eu quero me dedicar ao projeto Mulheres que Brilham. Então, acho que a Ariana 2025 está cheia de projetos e se dedicando ao máximo a cada um deles. Como mãe do Nicolas, essa clínica aí vai ser a menina dos meus olhos, porque ser mãe atípica e entender o sofrimento que a gente tem, eu acho que vai ser muito importante para o acolhimento de outras mulheres. E a clínica, né, não só eu, como mãe atípica, como a Margarete, que está comigo nesse projeto, também sofre, né, com o Filipão, né, que é adulto, e ela até hoje. Então, a gente resolveu unir as nossas forças e embarcar nesse projeto juntas. E é isso. Parabéns! Meu @ é Ariana Lourenço da Silva e @Ariana Oliveira Fotografia. Desde o dia 13 de março, começou uma nova história na minha vida, onde eu participei desse evento maravilhoso, nesse local. Orgulho de ter esse símbolo no meu peito, Mulheres que Brilham, e pretendo continuar com essa equipe, cada dia mais também aprendendo e ensinando, porque a nossa vida é uma escola. Todo dia nós estamos aprendendo, todo dia nós estamos renovando, nos fortalecendo as mulheres, né, as mães atípicas, as mães solo, todas as mulheres. Tem muitas mulheres também, né, que são casadas, mas que sofrem caladas. Elas não abrem, não expõem, como muitas vezes nós conseguimos falar, conseguimos lutar, levantar, e ela não consegue, às vezes, ter essa capacidade que nós conseguimos. Ser uma mulher forte, eu posso até comparar como a ave águia, né? Uma mulher corajosa, uma mulher que voa muito além do que outras mulheres. Então, nós podemos tudo, desde o momento que você acredita no seu potencial, você acredita no seu valor, e que nada possa
impedir de você chegar ao local que você deseja e almeja na sua vida. Não desista dos teus sonhos. Eu acho que, como todas nós, né, jamais imaginar um dia nós estamos aqui sendo entrevistada por essa mulher fantástica, a doutora Jussara, nós estamos aqui. Então, vocês mulheres também, um dia vai ser o de vocês. Meu terapeuta carla.costa. Momento nosso. Eu acho que a gente tem que marcar depois outros dias, né? Porque a gente tem muita coisa para contar. Isso. Para documentar. Escrever a nossa história. Verdade. Vamos fazer aquela foto. Vamos. Mulheres que brilham.